Olá, Raquel Brito, neuropsico, idealizadora do grupo de estudos Neuropsico em Ação, com vocês para mais um momento de leitura coletiva com o livro Mentes Perigosas, da autora Ana Beatriz Barbosa. Hoje iremos dar continuidade com os resumos a partir do capítulo 5, que traz uma visão mais detalhada, com a parte 2, sobre essa temática da psicopatia. O foco desse capítulo é trazer a questão do estilo de vida e comportamento antissocial dessas criaturas. Então, eu vou citar aqui o que a autora traz em relação aos estilos de vida. Em alguns, eu vou trazer o caso real que ela relata aqui, não vai dar tempo de relatar todos, mas o máximo que eu conseguir aqui trazer nesse resumo, eu passo, compartilho com vocês. Então, o primeiro aspecto é a impulsividade. Essas pessoas, geralmente o estilo de vida dela é o aqui e o agora. A questão do autocontrole deficiente, são aqueles chamados cabeça quente. Necessidade de excitação, e aí a autora traz um caso real de Roberto, que é um jovem de classe média alta, e mais 2 colegas que foram pegos em flagrante ateando fogo em um mendigo que dormia na praça da cidade. Na delegacia, Roberto declarou que eles estavam voltando de uma festa e resolveram zoar com as pessoas que encontrassem na rua. No entanto, ao se depararem com um mendigo roncando no banco da praça, eles alegaram ter feito só uma brincadeira. A gente queria só se divertir, disse Roberto. 2 dias depois, ao ser informado de que o mendigo havia falecido, Roberto simplesmente respondeu: foi mal. Outra característica dessas criaturas é a falta de responsabilidade, problemas comportamentais precoces, e aqui a autora ela traz o caso de Otávio, que ele sempre foi uma criança diferente, difícil, como alguns o denominavam, uma verdadeira peste, machucava o irmãozinho e os animais. Como justificativa em bater em seu irmãozinho, ele dizia que estava treinando boxe. E em relação ao gato, ele chegou a colocar o gato várias vezes dentro do congelador para ver se ele tinha 7 vidas realmente. Na escola, as dificuldades não eram menores. Ele era inteligente, mas encrenqueiro. Detestava fazer as tarefas escolares e só estudava como manobra para receber recompensa dos pais. Já na adolescência, os pais perderam o controle. Ele começou a usar drogas, roubava o carro do pai para fazer pegas e deu vários golpes em parentes e amigos, utilizando cheques com assinaturas falsas e cartões de crédito deles. Desde a infância, seus pais procuraram diversos profissionais até que receberam a triste notícia de que Otávio era psicopata. Hoje, aos 25 anos, ele cumpre pena por tráfico de drogas e nunca demonstrou nenhum arrependimento pelos seus atos. Então, a gente pode perceber aqui, em relação à descrição do estilo de vida e comportamento dessas criaturas, que eles começam a exibir problemas comportamentais desde muito cedo, tais como mentiras recorrentes, trapaças, roubo, vandalismo e violência contra os animais, crianças, incluindo seus irmãos, intimidações, o assédio psicológico que se caracteriza como bullying. Então, o meu resumo fica por aqui. As outras profissionais irão dar sequência aos seus resumos correspondentes. Até um próximo momento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Silvia Pimentel, psicopedagoga. Participo do grupo Neuropsico em Ação, da Raquel Brito. E o livro dessa vez, para a leitura é Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado. Fiquei com o capítulo 6, página 77.
Então, identificar psicopatas fora das prisões e dos manicômios judiciários é uma empreitada bastante difícil. Eles estão por toda parte e no dia a dia é possível encontrá-los em diversas categorias profissionais, em particular em organizações e empresas públicas ou privadas. Estas pessoas costumam se constituir em um cenário favorável para a peculiar maneira de agir de tais indivíduos. Sem nenhuma sombra de dúvida, o papel de liderança em cargos como diretor, gerente, supervisor ou executivo é sempre algo muito atraente para um psicopata. Esses cargos, além de oferecerem bons salários, proporcionam status, poder e um amplo território de atuação e influência. Não é difícil você se deparar no seu local de trabalho com psicopatas. Então, o que é que eles fazem? Eles cercam a pessoa, né? Se fazem de amigos, né? Procura ser interessado na sua vida, quer saber muito de você e depois ele simplesmente lhe dá uma rasteira, né? Ele, na verdade, ele quer aquele cargo que você tem. Ele nunca vai estar satisfeito com o que ele tem, porque ele está de olho no que o outro tem. Entendeu? É sempre assim. O psicopata, ele age aos poucos como uma cobra, como uma víbora, cercando você de todos os lados para depois dar o bote. Então, eu vou falar para vocês aqui, relatar o caso de Sérgio, que Sérgio trabalhava numa empresa, aqui nesse capítulo 6 fala, Sérgio trabalhava numa empresa, nessa empresa ele estava tendo sempre ascensão, né? Sempre subindo de cargo, porque ele era muito competente, estudioso, então o patrão dele gostava do trabalho dele, então ele estava sempre sendo promovido. De uma vez que ele foi promovido a um cargo alto, ele olhou para o seu colega chamado Marcos, né? Que também era um rapaz esforçado e que queria uma oportunidade na empresa. O que aconteceu? Ele subiu de cargo e colocou esse Marcos no seu lugar, no cargo anterior. Só que aí o Marcos começou, né? Que ele queria mesmo, era vida boa, era status, né? Aí ele começou a falhar no emprego, ia no dia que queria, trabalhava o horário que queria, o interesse dele era só no salário. Sérgio, não gostando do comportamento dele, foi ao patrão e queixou-se, né? Falou para o patrão o que estava acontecendo com Marcos, as falhas que Marcos estava cometendo na empresa, que se continuasse assim a empresa ia à falência. Só que o patrão não acreditou em Sérgio. Olha o que aconteceu. Ele achou que Sérgio estava fazendo intriga e colocou o Marcos no lugar do Sérgio, no atual cargo, e Sérgio voltou para o cargo anterior. Então, é isso que acontece, né? Fica todo mundo alerta aí, porque se você estiver num local de trabalho e tiver gente de olho no seu cargo, observe o comportamento dele, observe as palavras que ele fala, tá? Para você não cair numa armadilha, certo? Porque o psicopata, infelizmente, ele realmente mora ao lado, tá? Essa foi a minha leitura de hoje. Muito obrigada pela atenção. Eu sou Simone Barcelos e hoje eu vou falar do livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Eu vou falar do capítulo 7, foi manchete nos jornais. Então, a autora que apresenta vários casos
e ela inicia ressaltando que ela não afirma que as pessoas descritas são de fato psicopatas, mesmo porque ela não fez nenhuma investigação diagnóstica, mas diante do comportamento dessas pessoas, né, elas têm características de psicopatia, porque são pessoas frias, calculistas e não demonstram arrependimentos. Eu vou falar alguns casos, na verdade são mais casos citados, mas eu vou falar os casos que mais me chamaram a atenção, que é o caso da Susanna van Richthofen, a moça que matou os pais e em seguida foi para um motel. Temos também o caso do Lindenberg Alves, que matou a ex-namorada, quando ela ficou no cativeiro com ele em torno de quase 5 dias, a Eloá. O caso do Alexandre Nardoni, né, e junto com a esposa Ana Carolina Jatobá, mataram a filha do Alexandre. Foi jogada do 6º andar, um caso que chocou, né, o país, e não prestaram socorro, e quem veio para prestar os primeiros socorros foi o SAMU, inclusive, infelizmente, em seguida ela veio a falecer. E um outro caso que chamou muito a minha atenção é o caso da Daniela Pérez. Ela foi, né, recebeu 16 perfurações no corpo, sendo no tórax e na garganta. Foi um crime premeditado, onde Guilherme de Pádua adulterou as placas do veículo e ele ainda foi para poder na delegacia para acalentar a mãe, mesmo depois dele mesmo ter sido o assassino da filha da Glória Pérez. Foi um motivo torpe, né? A intenção dele era se tornar um grande ator, se destacar. Ele tentou aproximar da Daniela e não conseguiu. Inclusive, nós temos um relato do psicanalista Luiz, que ele fala que a mente funciona completamente torta. As razões, os porquês desse tipo aleatório é completamente desconhecido, né? São pessoas frias, né? Então, uma parte do livro que me chamou muita atenção é o momento que o Guilherme participa, né? Na hora que ele vai fazer a sua declaração no tribunal, ele diz uma das coisas, dito por ele: o seio esquerdo da Daniela ficou desnudo. Aquilo me chocou. Cobri o seio, ajeitei os braços que estavam para cima, para que não ficasse tão feia. Eu sabia que ela seria fotografada depois. Então, é algo assustador. Então, eu sou Simone, participo da leitura coletiva Neuropsico. Olá, meu nome é Débora e mais uma contribuição para o grupo de estudos Neuropsico em Ação. O capítulo 8 do livro Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz, ela fala sobre os psicopatas perigosos demais. Ela começa dizendo que os psicopatas, eles não são necessariamente assassinos. No entanto, é importante ter em mente que todos os psicopatas são perigosos e desprezam a vida humana, independentemente do nível de gravidade. Tem algo que é comum a todos eles, que é a inteligência emocional, inteligência relacional, quer dizer, o poder de sedução que eles têm é forte. Ela cita alguns casos, por exemplo, no Brasil, nós temos o caso do motoboy Francisco de Assis Pereira, também conhecido como o maníaco do parque, que entre 1997 e 1998 ele estuprou, torturou e matou pelo menos 11 mulheres na zona sul da cidade de São Paulo. Francisco ele foi professor de patinação, ele tinha tudo para passar despercebido. Era afável, simpático, amado pelas crianças, fazia o estilo boa praça, ou gente fina. Puro disfarce, escreve a doutora Ana Beatriz, né? Ali se escondia um matador cruel e irrefreável. Como exemplo de violência doméstica, ela cita o caso da Maria da Penha Maia,
que deu origem à Lei da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, também conhecida como Lei Maria da Penha, que foi sancionada em agosto de 2006. Inclusive, para quem não conhece toda a história, né, a biografia da Maria da Penha, dessa mulher guerreira, né, tudo que ela sofreu, a luta que ela enfrentou, né, para poder ter a lei aprovada, né, para poder receber, né, a devida atenção que ela merecia, né, e que todas as mulheres merecem, nós merecemos, né. É interessante ler essa biografia dela, né? Inclusive a doutora Ana Beatriz fala um pouco aqui sobre isso, né? Ela sofreu 2 tentativas de homicídio por parte de seu marido, o professor universitário Marco Antônio Viveiros, que numa entrevista em janeiro de 2011, esse senhor de fala mansa, pausada, com palavras e sorrisos afáveis, contou a versão dele. Negou tudo, inverteu totalmente a história, fez-se de vítima e foi capaz de dizer que Maria da Penha o transformou num monstro. É importante sublinhar aqui que a doutora Ana Beatriz ela não está afirmando que Marco Antônio seja um autêntico psicopata. Não. Porém, o comportamento dele, no caso relatado, sugere que o seu proceder guarda estreita semelhança com indivíduos portadores de psicopatia. Por tudo o que foi visto nesse capítulo, distinguir os criminosos mais violentos e perigosos dos demais detentos pode trazer benefícios, tanto para o sistema penitenciário interno, quanto para a sociedade como um todo. No sistema carcerário brasileiro, não existe um procedimento de diagnóstico para a psicopatia quando há solicitação de benefícios ou de redução de penas, ou para julgar se o preso está apto ou não a cumprir sua pena em regime semiaberto. Se tais procedimentos fossem utilizados dentro dos presídios brasileiros, com toda certeza os psicopatas ficariam presos por muito mais tempo e as taxas de reincidência de crimes violentos diminuiriam significativamente, ressalta aqui a doutora Ana Beatriz. E a psiquiatra forense Uda Morana, responsável pela tradução, adaptação e validação do PCL para o Brasil, além de tentar aplicar o teste para a identificação de psicopatas nos presídios, ela lutou para convencer deputados a criar prisões especiais para eles. A ideia até virou um projeto de lei, que lamentavelmente não foi aprovado. Então está aí mais um livro muito interessante para nós fazermos a leitura e ficarmos assim não só bem informados, mas também atentos, né, ao nosso redor, à nossa volta, né? Então, até a próxima e muito obrigada.